marco de resenha com Shanks, Barba Negra vs Hancock, Rayleigh aparecendo, revelação da antiga Imperatriz Kuja, Kobe sequestrado e também a revelação da nova arma da Marinha, os pacifistas Protocolo Serafim. Esse capítulo literalmente dispensa introduções, porque hoje nós só temos tempo para falar de absolutamente tudo sobre mais uma página completamente insana nessa história incrível que é One Piece. O capítulo se chama O Incidente do Capitão Kobe, uma referência ao evento que elevou a fama do marinheiro de herói, que foi mencionada pela primeira vez no capítulo 700, o Incidente de Rockport. E numa continuação direta da história de capa, Caesar Clown está operando as suas maldades. Ele claramente quer escapar de Whole Cake Island com vida. E viu na operação da Guerra 66, que bem ou mal tem uma conexão direta com o Caesar, já que o Judge foi o seu colega de trabalho no grupo Mads, a sua melhor chance de escapar do território da Big Mom. E dá pra ver como é forte o poder do gás quando usado de maneira inteligente. O gás, o que o Caesar realmente é. Mesmo com toda a sua loucura. Ele usa um gás atordoante e coloca Katakuri e Oven para errar seus golpes e acabarem se acertando. E talvez isso seja o suficiente para que a Germa e o Caesar consigam escapar juntos, com vida. E que início de capítulo. Casualmente, Marco pegando uma caroninha com ninguém mais, ninguém menos que Shanks, que do seu jeitinho despojado, manda um convite pro poderosíssimo usuário da fruta da Fênix. Mas pra ele já deu, né? Tá na hora de curtir a aposentadoria e ele ainda dá uma provocadinha no Shanks, dizendo que não dá mais pra ser babá de um pirata grandioso como o Ruivo. É muito interessante ver esse respeito mútuo e camaradagem entre piratas que estão há tantas gerações dividindo os mares, batalhas, tesouros. E se formos lembrar pelo flashback do Oden, o Marco também era um jovem na tripulação do Barba Branca, assim como o Shanks era na do Rei dos Piratas. Mas agora os dois são homens feitos, cheios de cicatrizes e histórias, mas que têm extrema admiração pelos feitos um do outro. Vemos o Monster batendo palminha, Lucky Roo rindo pra caramba, enquanto Shanks, Ben Beckman, Bonk Punch e a Sop se despedem, com a piadinha do Shankudo falando: "Ah, qual foi? Eu sou tranquilo, fala aí, Beck, fala pra ele." E o Ben Beckman virando falando: "Meu bom, não, mas boa tentativa, meu capitão." E enquanto Marco volta pra ilha natal do Barba Branca, revelado no capítulo 909, nós somos jogados a um novo e importantíssimo flashback que mostra a conversa entre Yamato e Luffy, que foi mencionado no capítulo 1057, quando Yamato disse pro Momonosuke e pro Kinemon que já tinha deixado apalavrada a resenha sobre não ir ao mar. O capítulo 1057 gerou muita frustração por parte da comunidade, não só pela questão da personagem não entrar no bando, mas pela maneira casual que foi feito, como se realmente não tivesse muita importância. Mas esse sentimento não estava completamente errado, ele só foi gasto em um momento que não era definitivo, porque finalmente agora temos o flashback que pode dar um encerramento no arco de personagem do Yamato Chapéu de Palha de maneira satisfatória. Depois do encontro entre os bainhas e o Almirante Aramaki, o Yamato percebe que sem a proteção do Kaido, esse é o nível de inimigo que o Wano pode enfrentar a partir de agora. Então, assim como a vontade da sua fruta Zoa mitológica, que conforme o capítulo 1037 é um tipo de Akuma no Mi que influencia o usuário em suas ações, Yamato assume o posto de cão guardião de Wano, ficando para trás para proteger o Momonosuke e o país. E é um propósito muito poético que faz sentido, não só pela questão da fruta e pela ameaça iminente que o Wano vive por ser um país à parte do governo mundial, um antigo aliado do reino antigo que criou os poneglyphs e ainda guarda a arma ancestral Pluton, mas também porque depois de tantos capítulos falando sobre ser Oden e agir como Oden, Yamato vai poder fazer algo que Oden quis, mas não pôde em vida, que é realmente ficar e proteger o Wano. No final, algo que é uma decisão que Oden não tomou. Ele queria ter ficado e protegido o Wano, claro, mas precisava viver suas aventuras, conhecer o mundo, ajudar Roger a chegar ao One Piece. Yamato também foi apresentado essa opção, mas preferiu ficar. Uma decisão que, no mínimo, é completamente sua com o personagem, independente de Oden o que ele fez ou deixaria de fazer. E essa decisão dura ainda é posta de uma maneira positiva e lúdica, com Yamato dizendo que é uma maneira de tranquilizar o próprio Luffy para viver suas aventuras, sem ter que se preocupar com a proteção do país de Wano e do Momonosuke, que bem ou mal ainda precisa crescer muito até que ele possa proteger a terra dos samurais sozinho. E é muito legal ver como o Luffy aceitou com relutância essa decisão. Ele claramente queria que Yamato entrasse, mas ele é convencido pela sua convicção e vontade no fim. Eu amei também o conselho do Zoro, que treinou Momonosuke e sabe como ele é um moleque orgulhoso. No momento o Zoro, modo pai, né? O grande pai, o Zoro pai. O que também justifica o que Yamato falou no capítulo 1057 sobre conhecer o Wano como Oden. Uma justificativa que foi estranha, até meio fraca na hora que saiu o capítulo. Quem viu o review lembra como eu tava falando a respeito. Mas que agora faz muito mais sentido. E é normal, às vezes ficamos reféns do
semanal. Não tem como ver o futuro e as emoções acabam transparecendo. Mas isso é parte da jornada e eu sou grato por ter passado esses momentos com esse personagem que eu curto tanto junto aos Chapéus de Palha. Outra coisa que também muita gente sentiu falta no 1057, mas foi costurado agora, é a despedida do mar. Desde a Guerra dos Melhores, o Luffy realmente nunca pôde agradecer por ter sido salvo pelo mar. Passou um perrengue absurdo tentando parar o Akainu e os outros almirantes simplesmente matarem o nosso capitão, que estava completamente indefeso e em choque pela morte do Ace. E é muito especial alguém como o Marco, que provavelmente conhecia o Ace tão bem, dizendo que ele ficaria orgulhoso de ver onde o Luffy já chegou. Isso é lindo, e o pirata que estica não consegue esconder um sorrisão ao saber dessa notícia. Mais um lindo momento que aconteceu cronologicamente pré-encerramento de um ano. Só não deu pra mostrar antes das cortinas se fecharem. Mas com a despedida do Marco indo pra Sphinx, a resenha com o Jinbe e o sorriso do Luffy, nós também vamos para um novo destino, onde temos o grande acontecimento do capítulo, a guerra em Amazon Lily. Hancock Mugiwara confirmada? Deus me livre, mas que me dera. Desde os eventos do capítulo 956, com o fim do sistema dos Chichibukais, nós ficamos nesse cliffhanger de 102 capítulos para saber o que seria dos nossos queridos corsários e também o que diabos o Barba Negra queria tanto pegar. Muitas teorias foram traçadas, é a fruta do Kaido, é recrutar o Edward Weevil, é invadir o território da Big Mom, mas poucas previram que o Barba Negra queria a fruta da Imperatriz Pirata. No final das contas, ele só queria fazer um mero. Alguém me explica porque a tripulação dos piratas mais feios do mundo queria a fruta da Hancock? Eu entendo que ela é bem roubada, e esse capítulo inclusive deixa isso super claro. Mas como a própria Hancock disse, meu bom, tu é feio, só funciona porque eu sou bonita. A vida é assim às vezes. Roda por favor o funk dos jogadores feios com a cara dos tripulantes do Barba Negra. Feio. San Juan Wolf. Vasco Shot. Pizarro. Barba Negra. Bom, no fim das contas, o jeito é casar com o Luffy mesmo. Eu sei que é uma decisão difícil, Hancock, mas chegou a hora. Nova Mugiwara, porra. Vamos que vamos. Mas nós somos jogados para um flashback que nos coloca de volta ao cenário proposto no 956, com Kobe e uma penca de marinheiros atacando indiscriminadamente o território das piratas Kuja, para conseguir capturar e aprender a Imperatriz Boa Hancock. Entre esses marinheiros vemos o Yamakage, que também foi um dos vice-almirantes responsáveis por liderar o Buster Call em Enies Lobby. E dá pra ver que ele não perdeu a mão, continua sorrindo, relaxado, enquanto explode pessoas com seus canhões. E é nesse momento que nos é revelado algo hiper interessante. A SSG, a divisão de ciência da marinha encabeçada por Vegapunk, trouxe uma solução para o fim do sistema dos Chichibukais, pacifistas tão poderosos que tornariam os corsários obsoletos. E agora nós entendemos exatamente o porquê. Os Serafins são essa unidade de pacifistas de elite, que aparentemente são a obra-prima do Vegapunk. E logo de cara vemos o atacando a Margaret e a Suitopi. E nessa instância já podemos ver muitos detalhes interessantes. A coisa que mais chama a atenção de cara é a chama nas costas junto às asas, exatamente nos mesmos moldes do King, que é descendente dessa raça lendária dos Lunários, que eram tão poderosos que enquanto suas chamas queimavam, eram praticamente imunes a qualquer tipo de dano. Desde essa revelação do King na luta contra o Zoro, nós especulamos como sequenciar e reproduzir esses fatores de linhagem na arma SSG era uma possibilidade. Até porque, como o flashback do Kaido confirmou, o King mais jovem era um cativo do governo mundial e estava sendo usado para diversos experimentos em Punk Hazard. Agora ficou claro o que isso desencadeou. Pacifistas hiperpoderosos que combinam habilidades e traços raciais dos personagens mais fortes de toda a obra. Tudo se conecta ao capítulo 840, quando Yonji explica para o Sanji como a Guerra 66 conseguiu, através da ciência, ter um exército de super soldados clonados. Humanos podem ser fabricados. Essa é a mensagem que fica por trás de fileiras de clones que foram criados a partir da manipulação do fator de linhagem, o equivalente ao DNA no universo da obra. E esses pacifistas superpoderosos vêm sendo preparados desde a virada do Novo Mundo. Acompanha comigo. Em Punk Hazard, nós descobrimos como reproduzir o poder das Akuma no Mi através das Smiles, um projeto que foi feito pelo Caesar Clown e também pelo Vegapunk. Só que o Vega é tão um gênio que ele já criou a Smile perfeita, que é a fruta do Momonosuke, que para todos os efeitos parece garantir os mesmos poderes que a fruta em que Susu baseou, a Akuma no Mi do Kaido. Depois, em Whole Cake Island, nós encontramos o Judge, que usa a clonagem e a manipulação do fator de linhagem para criar não só esse exército de super soldados, mas também para garantir poderes especiais a seus filhos. Outro projeto onde o Vegapunk é citado em fazer parte, lá no capítulo 840. Depois vamos para o Wano, onde o Queen apresenta ter todos os mesmos melhoramentos da Guerra 66, aliado a inovações cibernéticas que ele mesmo criou. E nesse momento, nos é revelado que todos esses grandes cientistas faziam parte do mesmo grupo, o MADS. Então, o que o Oda queria nos dizer é o
seguinte: olha, eu apresentei todas essas inovações tecnológicas através desses vilões que os Chapéus de Palha enfrentaram. E entre esses vilões nós temos um denominador comum, o Vegapunk, que agora pegou todos esses poderes e habilidades tecnológicas e aliou seu projeto dos pacifistas para criar os Serafins. Provavelmente são ciborgues, clones dos Chichibukais, que são 100% obedientes e carregam habilidades dos Lunários, do fator de linhagem, melhoramento cibernético, e ainda emulam poderes dos Chichibukais, como dá pra ver na Hancoquinha e no Mihawkinho mais pra frente. E ainda é super temático, porque o Serafim no cristianismo, por exemplo, é um dos anjos de mais alto nível, que protege o trono de Deus. Uma metáfora para o trono vazio, onde In-Sama assenta, e toda a mitologia dentro do universo de One Piece, relacionada aos dragões celestiais e suas posições de ordem divina dentro do mangá. Voltando ao capítulo, pouco tempo depois dos Serafins começarem a explodir tudo, os marinheiros avistam um imponente sabre de Shebek, o nome do navio do Barba Negra. Ele chega brabo, já usando a Gura Gura no Mi para causar um maremoto, o que gera pânico na marinha, que tá tentando fazer uma operação no Calm Belt sem despertar a fúria dos reis dos mares. E no diálogo entre Catarina Devon, Tite e Vasco Shot, já dá pra ver como os dois estão apaixonados pela Hancock, querendo até capturá-la viva pra, entre muitas aspas terrivelmente assustadoras, se divertir com ela. Eu achei curioso como o Barba Negra fala que depois de tomar seus poderes, eles podem fazer o que quiserem. Dá a impressão que talvez um personagem sobreviva à extração de poderes. Mas o Oda foi super malandrinho, não deixando completamente explícito. Pode estar falando só do corpo da Hancock, vai saber. Agora, que comédia o Kobe falando que a marinha só quer capturar ela e não tá querendo brigar, enquanto eles literalmente bombardeiam a ilha. Detalhes interessantes dessa cena. Vemos um pôster gigante do Luffy no castelo, algo extremamente pertinente, já que a Hancock é a maior fangirl que nós temos. E foi muito hype como a Imperatriz Pirata não aceita o pedido de rendição. Afinal, ela não se rende pra ninguém, só rende pro Luffy mesmo. E aí, em sequência, temos Barba Negra contra PX Mihawkinho. A gente sabe que o Barba Negra tem arqueologia como hobby, e também que ele, no geral, sabe de muitas coisas. Então, mesmo os Lunários, que pra muitos é só um mito, já o remetem à realidade da situação. Cabelo branco, pele marrom, asas negras, só pode ser um Lunário, o que acarreta o choque de Marshall the Teach. E outra coisa curiosa dessa versão que tá lutando contra ele é que parece ter as mesmas habilidades de disparo do Mihawk, cortando uma seção gigante da ilha em um só movimento. Eu acredito que essa parte do projeto científico espelha o que o Judge conseguiu fazer com seus filhos, incutindo habilidades do fator de linhagem específicas para o tornarem mais poderosos. No caso, tá bem claro que o Vegapunk conseguiu capturar habilidades dos Chichibukais e transferir para os Serafins. Dá pra ver também que ele é marcado com um PX na gola, mas não dá tempo nem do Barba Negra comentar a respeito, porque esse rapaz tem um nível absurdo de poder, indo pra cima do Yonkou e obrigando ele a defender com o haki do armamento. Sob pressão no combate corpo a corpo, onde o Teach fica mais vulnerável, apesar de seu poder absurdo, ele usa o Black Hole de uma maneira que não fica exatamente claro, mas a minha impressão é que ele consegue mandar tudo para outra dimensão e escapar dos golpes do Mihawkinho. Depois disso, temos os poderes roubadíssimos da Mero Mero no Mi, que usa as emoções de luxúria e perversão para transformar os inimigos em pedra. A fruta dela segue a temática do mito da Medusa, que era uma das irmãs Górgonas, e caso você olhasse diretamente para ela, se tornava instantaneamente pedra. Provavelmente uma metáfora dos gregos, sempre muito românticos, para aquela pessoa que é tão bonita que quando você olha fica em choque, paradinho no lugar, sem ação, desarmado. Ela solta o Slave Arrow e basicamente amassa toda a divisão da marinha, incluindo o Helmepo, o vice-almirante e até o Vasco Shot e a Catarina Devon. Mais uma página dupla absurda, vemos que o Barba Negra conseguiu diminuir a distância e anular seus poderes, usando a habilidade da Yami Yami no Mi. E temos também recompensas reveladas. Hancock agora tem 1,659 bilhão, enquanto o Barba Negra tem 3,996 bilhões de berries. Muito hype, eu amei o power scaling que rolou para os Chichibukais através das novas recompensas. E realmente não fazia sentido nenhum um pirata tipo Jack ter recompensa maior que o Crocodile, Mihawk e Hancock, mesmo que congeladas, né? Mas agora já tá tudo certo. No entanto, o dano já foi feito, uma boa parte da tripulação do Barba Negra foi petrificada, e a Hancock revela que caso ela seja morta, eles também automaticamente vão morrer, porque mesmo que roubem seus poderes depois, o novo usuário não conseguiria desfazer a petrificação de um antigo usuário. O que pra mim faz total sentido. O que faz os alvos se tornarem pedras são as emoções que o usuário original da fruta evoca. Então, se você foi petrificado pela beleza da Hancock, só a beleza da Hancock pode te libertar. Algo poético, que faz sentido dentro do sistema de poder, perfeito para essa habilidade. Isso também denota a falta de compreensão por parte do Barba Negra da verdadeira natureza do poder da Mero Mero no Mi. Outro sintoma que gera todo esse impasse.
Enquanto o Kobe fica de joelho, vendo um monte de gente praticamente morrer a seu redor, algo que pra ele já é corriqueiro, vamos ser bem sinceros, o Barba Negra solta umas informações bem curiosas, dizendo que ele fez um favor em Rockport porque a intervenção do marinheiro tornou possível que ele expulsasse o Oshoko, também conhecido como Wang Zi, o ex-pirata Rock, lá de Hachinosu, né, a ilha colmeia onde o Barba Negra atualmente opera. Ok, a gente sabe que a primeira vez que esse incidente foi mencionado foi lá no capítulo 700, que teve envolvimento do Law, que aparentemente rapou centenas de corações de piratas e entregou para a marinha para poder se tornar Shichibukai. E também, de alguma maneira, o Kobe interferiu nessa situação, se tornando um herói, sendo até elogiado pelo Kyros lá no capítulo 903. Eles tentam fazer um trato, mas como sempre, parece que ninguém ouve o coitado do Kobe, e o Barba Negra meio que decide que vai matar Hancock mesmo que custe as vidas de todos os petrificados presentes. O cara não tá nem aí, né? É ele em primeiro lugar, ele em segundo lugar, ele em terceiro lugar, e em quarto lugar pra variar, ele de novo. Mas aí, falando em ele, vem ele! O haki instalando Silver Srayleaf, o idoso mais brabo que nós temos. Primeiro que ele já chega chamando um Yonkou de aprendizinho do Barba Branca, humilhando, cara. Depois que quando ele já começa a tirar a espadinha da bainha, Barba Negra e companhia já começam a se tremer. Acho que rolou até um biribiri ali. E por último, ele usa o seu cérebro gigante para defusar a situação sem ninguém sair ferido. Até porque, como o próprio admite mais tarde, ia ser quase impossível tancar o Barba Negra no nível atual dele. A partir daí voltamos ao presente, com todo mundo meio chateado, de cara fechada, porque eles ainda estão sob a ameaça do ataque da marinha, que conseguiu com o Vegapunk uma tecnologia que afasta os reis dos mares das embarcações, mesmo lá no Calm Belt, onde fica localizada a Ilha das Cujas. Muito maneiro também a revelação da Shaki como uma ex-imperatriz pirata. A gente já teorizou isso aqui no canal, então vou deixar o vídeo do Lip na descrição, porque vale muito a pena ver todas as evidências que levantaram essa conclusão há mais de 1 ano e meio atrás. E é doido também ver a Hancockinha, que até os brincos de cobra tem igual. Realmente, o que comentamos sobre esse projeto Serafim parece ter sonado realidade. São clones 100% obedientes dos Chichibukais, cheios de incremento de poder, indestrutibilidade dos lunares, enfim, roubado e OP. E a última revelação do capítulo é que Kobe foi sequestrado por Barba Negra, algo que pode gerar uma dinâmica hiper interessante. Se a gente pensar, o Kobe é completamente oposto aos valores do Barba Negra, e se ele foi sequestrado, ele pode querer usar isso pra atrair o Luffy, ou talvez até pra conseguir algum favor da marinha, não sei, o Barba Negra tá sempre pensando em algum negócio que vai fazer ele sair por cima. Eu acho que esse movimento foi claramente mais uma escolha dele pra pegar alguém que tem uma reputação de herói da marinha e no mínimo quebrar e mostrar que é ele que manda. Galera, esse foi o vídeo, comenta aí o que você achou, tô animado pelos comentários, dá o like, compartilha. Obrigado por assistirem, se puderem se inscrever, estamos tentando chegar a 500k, estamos mais perto do que nunca, então seria muito maneiro. E meu nome é Derek, é isso galera, valeu! Pode Palha Secreto, se você está ouvindo isso no dia 9 de setembro de 2022, provavelmente agora eu estou no Rock in Rio vendo Green Day. Eu fui no show do Green Day em 2010, quando eu tinha 14 anos de idade, minha irmã me levou. E agora eu vou de novo. Vou de novo, 12 anos depois, mais velho. A banda piorou um pouquinho, mas tô animado. Tô animado pra ver Fall Out Boy também, tô animado pra ver as bandas emos que compuseram minha adolescência. Então, galera, eu sei que Green Day não é emo, né? Mas enfim. Então, galera, é isso. Obrigado por chegarem até aqui. A galera que vem no Pode Palha Secreta é muito especial pra mim. Alanzito, obrigado por ter editado o vídeo, você manda muito como sempre. Quem puder nos comentários dar uma moral pro Alan, ele é muito brabo. E é isso galera, valeu!